Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Wesley aqui, professor de ciências. Espero, que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo eu vou corrigir com vocês as atividades da primeira e segunda semana do PET 7. E o assunto que nós temos na primeira semana aqui, acompanha comigo na tela aí, por favor, é sobre as máquinas, Então a gente tem aqui um pequeno texto falando sobre as primeiras máquinas que surgiram, que são as máquinas simples, de estrutura bem simples. A maioria das pessoas nem chamam de máquinas, chamam de ferramentas, Mas pelas ciências nós conhecemos como máquinas simples. Como exemplo aqui a gente tem as alavancas, 3 tipos de alavancas. Então, se a gente observar aqui na imagem, observem aqui, por favor, vocês vão prestar atenção em relação ao ponto de apoio, Neste caso que o ponto de apoio está no meio, que é o PA, ponto de apoio. A gente tem aqui, dessa forma, as alavancas são constituídas de 3 partes, fundamentais. A gente tem a força-potência, que é FP. A gente tem a força, a gente tem o ponto de apoio, que é o PA. Então, o ponto de apoio, que é o PA, força de potência e a força de resistência, que é o FR. Então, as alavancas são formadas aí por 3 partes principais. Força de resistência, força-potência e ponto de apoio. Então, aqui a gente tem a força de resistência, onde a alavanca está pesando para baixo. E aqui é a força de potência, onde ela vai ser pressionada, esse ponto aqui, para poder ela levantar este ponto aqui, ok? Só que aí, em relação a isso, nós temos 3 tipos de alavancas, Que é a alavanca interfixa. Nessa alavanca interfixa, o que acontece? Olha só, o ponto de apoio ele está no meio, ele está entre o ponto de entre a força de potência e entre a força de resistência. Então esse tipo de alavanca é chamado de alavanca interfixa. Por que interfixa? Porque o ponto de apoio ele está no meio. De um lado tem a força-potência, onde vai ser aplicada, a força para essa alavanca levantar, e do outro lado, onde está a bolinha azul aqui, é a força de resistência dela, tá ok? Então esse é o primeiro tipo de alavanca, interfixa. O segundo tipo de alavanca é interresistente. Então agora o que aparece no meio já não é mais o ponto de apoio. O ponto de apoio está aqui desse lado, está numa extremidade. No meio nós vamos encontrar a força de resistência. Essa força de resistência, ela é o que puxa a alavanca para baixo. A força de potência vai ser aplicada aqui, nessa extremidade. Então essa alavanca é chamada de interresistente, ok? O terceiro tipo de alavanca é a alavanca interpotente. Olha ela aqui, interpotente, porque a força de potência está no meio da alavanca. Então perceba que vai mudando. Aqui tem a força de resistência, aqui tem a força de potência. Olha o ponto de apoio onde que está, aqui e aqui, ok? Então são os 3 tipos principais de alavanca que são chamados de máquinas simples. Vamos agora para as questões, da primeira semana. Atividade número 1. Quais os elementos que compõem uma alavanca? Então, bem simples, Nós já respondemos ali, os elementos que compõem uma alavanca. Então, nós temos o PA, que é o ponto de apoio. Nós temos o FP, que é a força de potência. Temos o FR, que é a força de resistência. São as 3 partes de uma alavanca. Número 2. Quais são as posições dos pontos de ação, de resistência e de apoio nos 3 tipos de alavancas? Então, veja bem, na alavanca, vamos pegar aqui, na alavanca, vamos voltar aqui, Na alavanca interfixa, o ponto de apoio está no meio. O que você pode fazer? Você pode fazer esses desenhos, representar, esses 3 desenhos lá na questão de número 2. Então aqui, vamos fazer aqui,
Na alavanca interfixa, ó, essa aqui é na interfixa. Como que ocorre na alavanca interfixa, né? O ponto de apoio, ele está no meio. Ó, então, o ponto de apoio aqui, ó, ele está no meio. Vamos chamar isso aqui de PA, né? O FR, a força de resistência, está aqui, né? A gente tem uma esfera aqui na ponta. Então, aqui a gente tem a força de resistência, FR. Isso. E aqui, ó, nesse ponto aqui, nós temos o FP, que é a força de potência, né? Então, a pessoa vai apertar aqui nessa ponta, vai colocar uma força aqui nessa ponta e ela vai levantar essa esfera aí. Ok? Então, essa é a alavanca interfixa. Vamos conferir para ver se está certo? Ó, vamos pegar aqui o primeiro modelo, ó. Tá vendo, ó? Alavanca interfixa. Agora, no segundo exemplo, o ponto de apoio está no cantinho, quem está no meio agora é a FR. Essa é a interresistente. Então, vamos lá. Interresistente. Então, a força interresistente, ó. Interresistente. Então, nesse caso, ó, onde que está o nosso ponto de apoio? O nosso ponto de apoio, ele está aqui, ó. Então, aqui está o PA, né, ponto de apoio. No meio aqui, ó. No meio aqui está o FR, força de resistência. E aqui, ó, está o nosso FP, que é a força de potência, ok? Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo está aqui, ó, é a interpotente. A interpotente, agora quem vai estar no meio é a força de potência. Então vamos colocar aqui, ó, interpotente. Então, agora quem estará no meio, aqui o PA continua aqui no cantinho, né? Ponto de apoio. Quem está no meio aqui agora, ó, para cima aqui, ó, é a força potente. E quem está aqui, ó, é o FR, força resistente, ó. Vendo? É isso aí. Ok? Então, colocamos aí os 3 exemplos, né, na questão 2. Agora, número 3. Diferencie máquina simples de máquina composta. A diferença entre máquina simples e máquina composta, nós vamos encontrar aqui no texto, ó. Veja bem. Máquinas simples, ó, as máquinas simples, elas são constituídas de apenas uma peça. Então, o que você vai colocar lá, ó? O que você vai colocar aqui, ó? A máquina simples, ó, possui apenas uma peça. Já a composta possui, né, mais de uma peça. Ok? Então é isso aí. Beleza? Com isso nós respondemos as questões, então, da primeira semana. Agora vamos para a segunda semana. Na segunda semana, aqui vem um pouco mais de detalhes sobre as máquinas simples, ok? Aqui vem falando a respeito, né, do guincho de carregar o carro, que é um exemplo de plano inclinado, é um exemplo de máquina simples. Aqui, ó, eu chamo a atenção o seguinte, aqui está escrito unha, mas na verdade é cunha, faltou a letra C aqui, tá? Cunha. Parafuso
Roda, aí tem aqui os exemplos de roldanas, né? Simples e fixa. A roldana, né? Para quem não sabe, não lembra, é isso aqui, ó, que o pedreiro usa lá para puxar as latas de areia, de cimento, para pontos mais altos, ok? E a roldana ela pode ser usada em várias situações diferentes. Então vamos lá. Número 1. Qual a principal função de um plano inclinado? Então nós vamos voltar aqui no texto e vamos ver aqui, ó. Qual que é a função? Para que serve, né? Um plano inclinado. Essas características fazem aqui, ó. Você vai copiar esse pedaço aqui do texto, ó. Ó, quer ver? Até aqui, ó. Essa parte aqui do texto, ó. Então você vai anotar lá embaixo, ó. Essas características fazem com que a força aplicada para elevar ou descer um objeto seja menor do que a força necessária para fazer a mesma tarefa numa linha vertical. Então a função do plano inclinado é para diminuir a força do objeto, quando o objeto vai descer ou vai subir. Então esse plano inclinado ele diminui a força necessária para fazer o objeto descer ou subir, tá? Então essa é a resposta da questão número 1, tá bom? Vamos agora para a questão número 2. São exemplos de máquinas simples. Então aqui, ó, quando a gente olha lá nos exemplos do texto, nós vamos encontrar, ó, a tesoura é um exemplo, o martelo e o abridor de latas, tá? Então nós vamos marcar aqui, ó, letra A é a nossa resposta, tá bom? Número 3. A cunha é um plano inclinado que se mexe. Cunhas são largas na base e finas na ponta, modeladas para dividir objetos, garfos, facas, raladores de queijo e descascadores de vegetais. Todos usam pontas afiadas para cortar e desviar comida. De outros, na verdade isso aqui é desfiar, né? Aqui está errado, ó. É desfiar comida. Dê outros exemplos desse tipo de máquina simples. Então, nós vamos lá no texto, onde está falando sobre a cunha. Lembra, eu falei para vocês aqui, ó. Aqui é cunha, tá? Está escrito unha, mas é cunha. Então, outros exemplos, ó, de objetos. Então, nós podemos colocar agulhas, pregos, enxadas. Faca já tem lá, né? Então, agulhas, pregos, enxadas. Então, aqui nós podemos citar, ó. Agulhas, pregos, enxadas, ok? Número 4. Mastros contam com um sistema para permitir que pessoas no chão pendurem objetos muito acima do seu alcance. Esse sistema denomina-se... Aí aqui é um tipo de máquina simples chamado de roldana, tá? Então você pode colocar aí roldana, roldana fixa, ok? Este aí é o exemplo do tipo de máquina, né, utilizada no mastro, ou seja, do chão você consegue levantar objetos em pontos mais altos, sem precisar de você sair do chão. É aquele sistema de cordinha que você vai puxando, né? Como se fosse, por exemplo, uma cortina persiana, como se fosse, por exemplo, aquele processo que o pedreiro utiliza, né? Para levantar areia, tirar uma lata de areia do chão e levar para um ponto mais alto da construção. Então, é utilizado ali um tipo de roda com o nome de roldana fixa. É considerado pela ciência como um tipo de máquina simples. Ok? Qualquer dúvida que você tiver, você pode voltar também no texto e ler lá também novamente, tá bom? Vamos agora para a nossa última questão da segunda semana aí. A roldana é uma roda que gira ao redor de um eixo que passa por seu centro. Na borda da roldana existe um sulco em que se encaixa uma corda, um cabo flexível ou uma corrente. O sulco é conhecido como garganta,
gola ou gome. A roldana pode ser fixa ou móvel. Explique como funcionam as roldanas. Dê 3 exemplos. Então, nós vamos retornar ao texto aqui. Olha, como que funciona as roldanas. O que você pode fazer? Ó, você pode copiar esse pequeno trecho do texto aqui, ó, onde explica o que é a roldana. Aqui, esse texto está bem explicado, então você pode transferir lá para a questão. Veja bem, ó, roldana poli é um disco, aí pode ser de madeira, de plástico ou de metal, que pode girar em torno do eixo que passa por seu centro. Aí possui um canal denominado gola ou garganta, no qual passa uma corda ou cabo, cortando parcialmente. Então você pode copiar esse trecho aqui, ó, até a palavra parcialmente ali, ó. Beleza? Então aqui você tem a resposta lá da questão. Aí pediu para citar pelo menos 3 exemplos. Então, para citar 3 exemplos, como a gente tem aqui, ó, roldana fixa e roldana móvel, então cita uns 2 exemplos de cada, né? Ou um de cada. No caso da roldana fixa, aqui a gente tem um exemplo, ó. Tirar a água do poço, né? O balde que desce dá para tirar a água do poço. O hasteamento de bandeiras. Pode citar esses 2 exemplos. E aqui embaixo, na roldana móvel, você cita o exemplo, ó, da engrenagem. Tá? Engrenagem. São 3 exemplos, então completou, né? Pode colocar esses 3 exemplos aí lá, beleza? Então o conceito aqui em cima e os 3 exemplos que eu grifei para vocês aí, ok? Beleza, pessoal? Então corrigido aí as 2 semanas do 7º ano nesse vídeo. O próximo vídeo eu vou corrigir aí das outras 2 semanas, beleza? Até mais!